Hoje o desafio será maior do que o comum. Talvez o som ao lado ficará alto e esperamos em Deus que isso não atrapalhe e que a gente consiga se concentrar em tudo aquilo que nós iremos aprender nesse dia, nessa manhã. Amém? Nós estamos falando ainda, irmãos, sobre guerra espiritual. Estamos trabalhando numa temporada, digamos assim, onde nós estamos falando sobre a importância da adoração, a oração conduzida com a adoração como nossa principal arma de guerra. E nós começamos essa pequena parte meditando lá no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, onde Deus concede vitória ao povo de Israel contra os seus inimigos, por meio da liderança do rei Josafá, onde o povo venceu com adoração e louvor. E desde então estamos nos aprofundando nesse assunto. Não estamos trazendo muitas vezes algo inédito ou algo novo, mas estamos colocando massa, concreto, nessa estrutura que já foi montada, ok? Então, resumindo um pouquinho do que falamos na semana passada, ainda sobre esse assunto, adoração, a oração como nossa principal arma de guerra, nós vimos o quanto Deus ele se importa conosco. Isso foi o fundamento da aula passada. Ele é o mais interessado em nossa vida de oração e adoração, porque é por meio disso que ele tem um relacionamento íntimo conosco, é desse movimento nosso que ele nos transforma à imagem de Cristo. Vimos que ele nos deu vida nova em Cristo, e sua vida é abundante, ela é transbordante. Isso é um sinal de que algo está vivo, é porque algo está transbordando, está passo a passo se transformando, dia a dia se transformando. Eu até trouxe um princípio filosófico sobre o que é a vida, e eu disse aos irmãos que a vida é um movimento imanente, ou seja, um movimento interno que nasce de si mesmo, com uma semente, que nasce de dentro para fora, e essa força dela que eclode, primeiro é um movimento interno de dentro para fora. Mas também a vida é um movimento teleológico, um movimento que tem como primícia expansão, crescimento, desenvolvimento para fora. E também vida é um movimento contínuo, porque não é estático. Se for estático é porque morreu. É um movimento contínuo. E essa é a nossa vida em Cristo, quando nós dizemos que estamos em Cristo, Cristo é a nossa vida, o viver é Cristo. É porque primeiro essa vida nova começou como uma semente, nós somos gerados em Cristo. Há uma transformação dessa vida de Cristo começando a aparecer em nós. Isso é evidente em nós e quem convive conosco. E se é vida abundante, é contínua, está em constante crescimento. Jesus fala em João 15, esse princípio: vocês não têm vida em si mesmos, mas se vocês estarem em mim, vocês darão muito fruto. Vocês naturalmente irão crescer, irão frutificar, porque vocês estarão em mim e eu sou a vida. E vida é essa transformação constante, é esse movimento. Bom, então,
O Pai nos quer para a vida, para essa intimidade, para que tenhamos vida, transformação, porque Ele nos ama de verdade. Ele nos chama, como Jesus também nos chama em João 15, para a gente permanecer no seu amor. Ele nos quer para essa intimidade, porque Ele quer nos transformar de glória em glória na imagem do seu Filho, à medida que a vida dele, que é operada pelo Espírito Santo, vai circulando em nós e vai nos transformando de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. E essa é a nossa vitória, é a nossa glória, é quando isso acontece, quando nós adoramos, nos prostramos, oramos, vivemos uma vida de intimidade, Ele, com seu amor, por estarmos permanecendo nele, nos transforma de glória em glória à imagem de Jesus Cristo, e assim vivemos uma vida de vitória sobre os nossos inimigos, contra o pecado, contra Satanás, contra os demônios, porque nós estamos vivendo uma vida escondida em Deus, submissa em Deus. E quando há essa transformação, aí nós vencemos de fato os nossos inimigos. Amém? Enfim, falamos também que a nossa vitória e glória é termos a nossa consciência limpa, iluminada e purificada de todo o pecado. Por isso a importância disso. Deus se importa com a nossa relação, Ele nos traz para essa relação, para que Ele limpa a nossa consciência, ilumina, purifique-a de todo o pecado. Para isso devemos viver uma vida de intimidade, em adoração, com quebrantamento. Foi o que falamos na semana passada. E quebrantamento tem 3 aspectos. Envolve confissão de pecados, arrependimento e obediência. Nós falamos na semana passada sobre a confissão, a importância da confissão de pecados nessa vida de adoração, de pureza e de vitória sobre os nossos inimigos. Falamos também sobre arrependimento, né? E vimos que isso é um caminho de alegria, de restauração e cura. Nós terminamos falando o Salmo 32, que é um salmo de alegria. Bem-aventurados aquele que não esconde o seu pecado, né? Mas aquele que confessa. Bem-aventurado aquele que o Senhor não atribui mais dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo padeceu, entrou em sequidão de estio, ficou sem vida. É isso que o salmista diz, né? Mas, quando eu confessei-te o meu pecado, aí sim eu experimentei alegria e restauração. Então ele fala com ele mesmo lá no Salmo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse a mim mesmo: confessarei os meus pecados e as minhas transgressões. E vimos que o fruto disso foi louvor e adoração. Então, confissão de pecados, arrependimento é um caminho de alegria. Alegria. Então, isso que fica claro no Salmo 32. Davi, enquanto não confessou o seu pecado, não viveu alegria plena. E além dessa alegria e dessa restauração, o quebrantamento, nos devolve a condição de obediência. É o que queremos falar um pouquinho hoje, ligado àquilo que falamos na semana passada. Mas esses pontos estão correlacionados. Não são pontos 1, 2 e 3, como se obediência viesse depois. Não. A obediência deve envolver o todo de nossa vida. Inclusive, nós devemos orar como um princípio de obediência. Nós devemos orar como quem adora. Isso é um princípio de obediência. Há mandamentos na Bíblia dizendo que nós devemos orar, orar sem cessar, orar em todo tempo, no Espírito, orai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros, suplicai, enfim. Há muitos mandamentos sobre oração e também sobre adoração, principalmente nos Salmos. Nós vemos versículos que vêm como força de mandamento, chamando o povo a adorar o Senhor.
Então, não é porque estamos falando de obediência que é um quarto ponto do que é adoração, não. Está tudo envolvido. Tudo envolvido. Assim como vimos que nós devemos confessar os nossos pecados, isso vem como força de mandamento. Confessar os vossos pecados para serem perdoados e purificados. Falaremos um pouco sobre isso. E um texto-chave, um versículo-chave para a nossa aula de hoje é em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Quem achou aí, lê em voz alta, por favor. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura do Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gorduras e cordeiros. Amém. Esse é um versículo básico quando nós pensamos sobre obediência. Devemos entender que esses sacrifícios que o povo fazia eram orientações de Deus. O povo tinha que cultuar, tinha que sacrificar os animais. Só que Deus observava o povo se o povo estava com uma obediência mais profunda, e não com aquela obediência rasa dos ritos, mas a obediência de quem na relação ama, perdoa, de quem desfruta de um relacionamento íntimo com Deus, de quem ama a Deus de todo o coração e de quem ama o próximo. Então, quando ele está falando aqui que o prazer de Deus está em obediência e não em holocaustos, o holocausto sim era uma forma de obedecer. Mas o holocausto em si era pedagógico para o povo. Viver uma vida de sacrifício e de obediência. Uma obediência maior. Uma obediência de amor relacional com Deus e com as pessoas. Então existe essa ênfase. O prazer de Deus está nos ritos religiosos, está quando a gente ensaia ou canta ou faz uma apresentação cultica para Deus, seja numa palestra, seja num coral, seja num louvor. O que de fato é o sacrifício que agrada a Deus? O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de quem obedece a sua palavra, de quem morre para a sua própria vontade e obedece a sua palavra. Não existe vida cristã sem obediência. Não existe adoração sem obediência. Nós nos arrependemos, nos convertemos a Deus para obedecê-lo. E o que mais assusta em nossa geração é justamente a desobediência dos crentes, de maneira desenfreada. As pessoas, elas não se importam em obedecer ao Senhor. Elas até buscam os ritos, os sacrifícios, os cultos, os corais, as pregações e etc. Mas elas não têm um coração voltado à obediência, apenas às suas expectativas. Elas não se importam em obedecer porque elas não se importam, de fato, com o Pai. Elas não se importam com o Espírito Santo. Por isso elas não obedecem. Mas o cristão não é assim. Daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos de obediência. Mas o cristão não é assim, pelo contrário, ele se importa com o Pai, com o Espírito Santo, com o zelo do Espírito Santo em relação ao nosso coração, em relação à nossa fidelidade. E por se importar e por amar a Deus com aquilo que Deus pensa, por aquilo que Deus sente e quer, por isso ele obedece. Essa é a sua vontade. Esse é o seu
sacrifício de amor. Como diz Jesus em João 14, 21, eu acho que esse versículo os irmãos conhecem de cor. Ele diz que aquele que me ama é aquele que me obedece. Ele diz de maneira invertida, ele diz que aquele que guarda e obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Então, obediência está correlacionado ao amor. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Portanto, se não houver vontade em querer obedecer, não haverá ação transformadora da graça de Deus em nossas vidas e não haverá adoração em espírito e em verdade. Se não houver vontade, sacrifício em querer obedecer, não haverá transformação. E se não haverá transformação, a nossa vida caminhará para uma idolatria, onde nós iremos expor uma imagem hipócrita, religiosa, moralista e demoníaca, e não a imagem do Pai de amor, do Cordeiro de Deus e de Cristo Jesus. Não seremos, sem obediência, transformados de glória em glória na imagem dele. Então, o cristão adorador, ele é aquele que tem sua vontade unida à vontade de Deus, assim como Jesus, porque ele está seguindo os passos de Jesus. Aquele que quiser me seguir, nega a si mesmo, tome a sua cruz, me siga, me obedeça. E Jesus é aquele que diz em João 6,68, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para a mulher samaritana, no capítulo 4, verso 34, ele diz que a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, minha fome, eu me movo em fazer a vontade, em obedecer o Pai. É isso que me move. E assim também nós devemos querer, porque nós estamos em Cristo, recebemos o Espírito Santo para olhar fixamente para Ele, obedecê-lo e viver uma relação assim como Ele viveu com o Pai, assim como Ele viveu no Espírito. É assim que nós devemos viver e querer. Por quê? Porque é para isso que nós nos arrependemos, para isso que nós nos batizamos, para isso. O homem de Deus, ele se quebranta fácil, ele é dócil. Quando ele erra, ele logo se arrepende. Sem falar muito, sem insistir muito, sem mostrar muito. Ele é ensinável, ele é disciplinado. Porque antes de ser confrontado por alguém, ele se confronta. E ele faz isso por zelo, porque ele não quer pecar, ele quer obedecer. Então entenda, obediência é adoração. Uma pessoa que não se importa com a vontade do Senhor, não o ama. E como pode dizer que o adora? Como pode dizer que o teme? Obediência é adoração. Ainda refletindo sobre essa questão introdutória que a gente leu aqui no texto de Samuel, pensando que obediência é adoração, e a adoração está relacionada a sacrifício, a gente precisa entender isso, que para obedecermos a Deus, precisamos fazer sacrifícios. Não existe vida cristã sem sacrifício. Não existe amor nas Escrituras sem sacrifício. Não existe obediência sem sacrifício. Eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, mandando. Eu não vou fazer aquilo que eu quero, é o que Ele quer. Isso é sacrifício. Romanos 12 é um convite para o sacrifício. Daqui a pouco nós iremos ler Romanos 12, se Deus assim permitir. Mas Romanos 12 começa nos convidando a viver a fé de maneira prática. E ele diz: irmãos, eu rogo a vocês que vocês se apresente o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é adoração, isso é o culto que agrada ao Senhor. Oferecer sacrifício.
Pedro, no texto, quando ele fala sobre a igreja, ser a casa de Deus e nós sermos os seus sacerdotes, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 5, ele diz que nós somos pedras vivas, somos edificados casa espiritual como sacerdócio santo. Para quê? Para que estamos nessa relação de edificar a casa de Deus? Para oferecer a Deus sacrifícios espirituais que o agradem, por meio de Jesus Cristo. Para obedecermos a Deus somente com sacrifício. A própria ideia de ser testemunha, quando Jesus diz para os apóstolos e para a igreja, vós sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha é a mesma palavra para martírio. Vós sereis os meus mártires. O que o mártir faz? Ele anuncia a mensagem com a sua própria entrega de vida, como quem morre em favor de algo, ou como Cristo dá a vida em favor desse algo, ou seja, como quem se sacrifica. Então é lindo esse testemunho de um adorador obediente, porque é um testemunho de uma vida sacrificial, semelhante a Cristo. É assim que vemos nas Escrituras os servos de Deus que viveram a fé, obedecendo. A gente diz, né? A gente tem a fé que nos justifica, como Abraão, que foi justificado pela fé. E às vezes a gente pensa a fé como um sentimento, como um objeto espiritual, assim que eu pego, e assim eu tenho acesso no futuro ao céu. Não. A fé, ela tem que ser testada profundamente por obediência. Quando a gente olha o caminho de Abraão, um caminho de fé, é um caminho de quem obedeceu, é um caminho de quem fez sacrifício. Ele demonstrou a sua adoração a Deus através da obediência, ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Ou seja, caminho de fé é caminho de obediência, é caminho de disposição. Qual é a nossa disposição em obedecer? O que se evidencia em nossas vidas como um sacrifício vivo de obediência a Deus? Estamos dispostos a oferecer o que em adoração a Deus, em sacrifício a Deus? Sacrifício que o agrada, em obediência a Ele. Não como quem se entrega a ritos religiosos sem vida, mas é uma relação íntima com Ele e também uns com os outros, de oferta, sacrifício e amor. Estamos dispostos a isso, porque Deus procura ainda esses que o adoram desta maneira. Eu queria citar alguns exemplos de mandamentos para ver se você tem obedecido ao Senhor. Na Bíblia nós temos muitos mandamentos. O maior de todos, claro, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é o grande mandamento, mas a prática desses mandamentos, ela se desenvolve em diversos outros mandamentos. Por exemplo, no Novo Testamento, existe a expressão uns aos outros, que aparece mais de 25 vezes na Bíblia, de maneiras diferentes. Existem muitas repetições desses mesmos mandamentos, que passam aí 50 vezes. Mas existem diversos mandamentos, que nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, aconselhar uns aos outros, hospedar uns aos outros, animar uns aos outros. Mandamentos recíprocos. Como vimos na semana passada, para andarmos na luz, devemos obedecer, confessar os nossos pecados. E Tiago vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Isso é mandamento. O ajuntamento dos santos é mandamento. Hebreus 10, não deixei de congregar como é costume de alguns, mas se ajunte,
Se una. Ali não é um rito religioso simplesmente, mas é para viver uma profunda relação uns com os outros. É o verbo congregar. Se una. Se esforce. Sacrifique para estar junto com seus irmãos, para estimulá-los, prepará-los cada vez mais, ajudá-los na fé, na visão espiritual, para se preparar para o encontro com o Senhor. Isso é mandamento. Nas cartas de Paulo, sobre maridos, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la, para orná-la pela santificação da palavra, pela lavagem da palavra. Mulheres, em tudo sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pais, não provoqueis os filhos a ira, ensinem na disciplina do Senhor. Filhos, obedeçam os pais. São mandamentos relacionais que envolvem uma vida de sacrifício, onde eu não busco a minha vontade, mas eu busco a entrega, a oferta, busco servir. É assim que a gente adora, é assim que a gente teme ao Senhor. É um sacrifício vivo, é espírito em verdade. Mandamentos de educar os filhos, né? Deuteronômio 6 fala que a gente tem que todos os dias incalcar a ideia de que eles têm que temer a Deus e amar ao Senhor. Deuteronômio 6 vai dizer que a gente tem que fazer isso no caminho, ao se levantar, ao deitar, no dormir. Isso é mandamento, isso é obediência. Não é um sentimento, não é assim, quando eu tiver vontade de adorar, eu adoro. Quando eu tiver vontade de amar o Senhor. Não. Primeiro, mesmo que você não tenha vontade, você obedece. E deixa o Espírito Santo fluir em você, através de você. Você vai ver que as coisas vão se transformar. O ânimo vai vir. Mas vem porque se obedece. Como eu já falei, a adoração, antes de ser um princípio de relacionamento, de temer a Deus, é princípio de obediência. E quem não adora, não ora, como diz as Escrituras, está desobedecendo antes de qualquer coisa. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Efésios, capítulo 5. Como? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus, com ações de graças, com louvor, com adoração, Isso é mandamento, enchei-vos do Espírito. Capítulo 3, 16, de Colossenses. Habite abundantemente a palavra de Cristo em vós. Estude, medite. Obediência. Como estamos, irmãos, em relação a esse assunto? Em relação ao culto solene, a obediência da oração, da meditação na palavra, do amor relacional, do sacrifício. Lemos em Samuel, capítulo 15, 22, 1 Samuel 15, 22, é desse sacrifício que Deus se agrada, da obediência, da relação de amor com Ele e uns com os outros. É assim que de glória em glória refletimos a imagem de Cristo em nossos relacionamentos. A manifestação de Cristo, o amor de Cristo vai se revelando, vai se manifestando pela transformação dele mesmo, quando a gente se dispõe a obedecer. E essa glória aparece não porque simplesmente fomos perdoados, mas porque na obediência fomos purificados e transformados. Isso é adoração. Então é um jeito de viver, não é um rito religioso. É uma submissão contínua de quem adora e ama o seu Senhor, em espírito e em verdade, principalmente manifestando isso nas relações uns com os outros. Quem é assim, não tem barreira com o Senhor. Tem a consciência pura e limpa, experimenta cura, libertação e vitória contra todos os pecados capitais, contra todos os inimigos. Quem vive na obediência está sob a sombra do Altíssimo, está protegido. Como Cristo Jesus, mesmo pendurado na cruz, nenhum mal entrava no seu coração. Pelo contrário, o que jorrava dele era perdão, graça e amor. Assim como Estevão, assim como o apóstolo Paulo. Então peçamos ao Senhor quebrantamento, que Ele nos mostre nossos pecados ocultos, para que nós nos arrependamos deles,
porque queremos amá-lo mais, queremos obedecê-lo. Eu não quero ter razão diante dele. Deus me livre disso. Não quero me justificar diante dele. Eu quero ter mais motivo para me arrepender, mais razões para obedecer. Isso é coração de servo. Mais motivo para obedecer, mais razões para obedecer. Quais motivos você tem para agradecer a Deus, para obedecer a Deus no dia de hoje? Não quero estar certo, não quero me justificar, eu quero ser servo. E por isso queremos nos colocar à disposição dele, na oração, na adoração. Porque assim se revela o verdadeiro adorador. Alguém com coração dócil, humilde, quebrantado e obediente. Alguém que é moldado pelo Senhor. Amém, irmãos? Amém. Isso foi o término que seria da aula passada. Quebrantamento. Confissão de pecados, arrependimento e obediência. Obediência. Não existe adoração sem isso. Vida que agrada a Deus sem isso. Amém? Alguma dúvida em relação a isso? A aula de hoje, que é a continuação da semana passada? Todos entenderam? Ficou claro? Poderíamos fazer uma lista de mandamentos, e você poderia fazer uma lista de mandamentos quando você tiver as suas devoções, seu momento de oração na palavra, e orar em cima daqueles, para que naquele dia você esteja atento em obedecer, principalmente no Novo Testamento, mandamentos relacionais, relação com Deus, adoração em espírito e em verdade. Por exemplo, João 15, qual é o grande mandamento de João 15? Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. 10 vezes, em algumas versões aparece 11 vezes, Jesus falando isso. Então é um mandamento. Então eu permanecendo nele, aí a vida flui, a vida acontece. É assim que funciona. Sem obediência, esquece. E como nossa geração precisa se arrepender verdadeiramente por não obedecer em questões básicas que até são fáceis em relação à fé, como passar tempo com Deus, em oração, com o povo de Deus, adorando a Deus. Como você precisa dar nome a esse pecado e se arrepender e se humilhar diante de Deus, para o bem da sua própria alma, para a cura e restauração da sua vida. E não se justifique, não se lamente. Como a gente precisa fazer isso em relação à adoração comunitária? Como Daniel, mesmo que ele não tinha pecado, ele intercedia como quem participava do pecado do povo, né? Em Daniel 9, ele pede para Deus perdoar como quem também participou daquele pecado, mesmo não cometendo aqueles pecados que o povo cometia. A gente tem que ter muitas razões para se arrepender e não buscar razões para se justificar. É assim que a gente agrada a Deus de verdade. Quando a gente olha para o passado, a história, tantas histórias que a gente já viveu aqui, não devemos ter razões para nos justificar, para nos explicar do porquê estamos vivendo isso ou aquilo, que é por causa de fulano e ciclano. Devemos buscar razões, mesmo que a gente não esteja encontrando, mesmo que isso esteja oculto em nós. Livra-me dos pecados ocultos, é o que o salmista vai dizer, né? Devemos buscar razões para a gente confessar, dizer em alto e bom som quais foram os pecados que cometemos no passado e não nos arrependemos, e agora sofremos as consequências disso. E por isso o nosso corpo, a nossa igreja, desfalece como quem não tem vida. Porque nós não confessamos às vezes pecados que precisamos expor e colocar claramente para experimentarmos libertação e cura. Como nós devemos ser ágeis na confissão de pecados. Ágeis, porque senão a gente só vai postergar as doenças espirituais e a morte espiritual. E não haverá cura e restauração para as nossas almas e para as nossas vidas. E lembre-se, isso é caminho de bem-aventurança. Salmo 32 é a escola que nos ensina isso. Amém? Amém. Amém. Romanos 12. Vamos continuar um pouco falando sobre adoração, ainda falando nesse aspecto da intimidade,
não apenas com Deus, mas uns com os outros, mas que Deus visa nessa intimidade nos transformar de glória em glória na imagem dele. E Romanos 12 é um texto que fala sobre isso. Nós iremos falar agora sobre essa metamorfose que Deus quer fazer em nós. Romanos 12, verso 1 diz: todos acharam? Amém? Rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus ou pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, que vocês se apresentem. Isso é um movimento de quem tem disposição para obedecer, servir. É que a gente claramente vê em Cristo Jesus. Alguém que se apresenta e não se omite. Apresentei-vos. Em algumas versões diz: oferecei-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Estamos falando de adoração. A palavra culto aí é a ideia de serviço, liturgia. Racional também pode ser traduzido como culto espiritual. Um culto que faça sentido. Essa é a ideia de uma vida espiritual. É a vida que faz sentido. Qual é a vida espiritual de uma semente de jabuticaba? É quando ela é fiel no seu sentido e ela cumpre o seu propósito frutificando jabuticaba. Ou seja, ela fluiu e a sua vida fez sentido, né? Uma vida sem sentido, ou irracional, ilógica, é se ela frutificasse banana, sendo semente de jabuticaba, entende? Então, essa ideia de culto racional, lógico, né? Logia no grego, é a ideia de uma adoração que tem sentido. E qual é a adoração que tem sentido? É quando nós, como Cristo, oferecemos as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E qual é o resultado disso? Que é o meu foco agora, é o verso 2. O resultado disso: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, ou do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra aí, transformados, é a palavra metamorfose. Para que não sejais conformados com este mundo, mas sejais transformados, metamorfoseados. Existe essa palavra, é difícil de falar, né? Mas nós temos que ser transformados pela renovação do pensamento, da mente. Já falamos sobre isso, que isso é arrependimento, conversão na prática. Portanto, a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus nos submete a um processo de metamorfose, de verdadeira transformação. E o exemplo mais característico que nós temos no mundo é o exemplo da lagarta que se transforma em borboleta. Ela faz um casulo numa posição oculta, escondida. Falamos sobre vida oculta semana passada, sobre entra no teu quarto e o Pai te recompensará, né? Ela se oculta e dentro desse casulo ela amadurece, ela experimenta transformação a tal ponto que se desenvolve as asas, e quando as asas estão prontas, ela precisa fazer um esforço, uma força de dentro para fora, e por meio desse esforço ela desenvolve mais e mais musculatura, vida, e começa a voar, né? E a cumprir o seu propósito.
E essa é a ideia de força, a ideia de virtude, né? Ela desenvolve virtude quando ela é primeiramente enclausurada, quando ela é transformada, aí ela consegue força para voar. Para experimentarmos verdadeira transformação, nós também precisamos ser enclausurados pelo Senhor, ou no Senhor. Isso é um princípio de fé. Em Colossenses 3,3, Paulo diz, eu só vou citar, o texto base da reflexão agora em diante é esse de Romanos 12. Mas Paulo diz em Colossenses 3,3, diz, pois vocês morreram para esta vida, e agora que nossa vida verdadeira está escondida, ou seja, oculta com Cristo em Deus. Vocês morreram para a vida na carne, e agora essa vida que vocês receberam está escondida em Deus. Vocês conhecem ela na intimidade com Deus, recebem ela na intimidade com Deus e desenvolvem ela nesse ocultamento de viver uma vida de oração, de comunhão com Deus, de ocultamento em Deus. Ele também fala em Romanos 6,4 que nós morremos com Cristo, e ali é a linguagem do batismo, e nós fomos sepultados com Ele na sua morte para ressuscitarmos com Ele. Mas o primeiro aspecto fala de sepultamento. O rito do batismo também testemunha isso. Da nossa vida. Em obediência, primeiro uma vida de sacrifício, de morte, de ocultamento. E nesse ocultamento experimentamos o poder da ressurreição para vivermos uma nova vida. Nós mergulhamos então, isso simboliza esse sepultamento, essa morte, e levantamos para viver uma vida ressurreta. Essa é a dinâmica da vida cristã em sua totalidade. Não é apenas uma vez que isso acontece. Todos os dias, Jesus fala que nós devemos tomar a cruz todos os dias. Devemos nos converter e nos arrepender todos os dias, confessar os nossos pecados todos os dias, morrer para nós mesmos todos os dias. E o rito do batismo é esse princípio que nos ensina a viver plenamente a vida cristã. Portanto, todos que desejarão viver uma vida profunda, abundante, na dinâmica da graça de Deus, que envolve uma vida de ressurreição, de alguma maneira deverão passar por períodos de ocultamento, de silêncio, como os místicos diziam, de abandono em Deus. Períodos que às vezes podem durar anos, períodos em que nosso caráter será tratado por Deus para que nós possamos servi-lo na obra do ministério. Todos nós precisamos disso. Passar por períodos que às vezes são longos, de ocultamento, sepultamento. Isso custa, dói, exige esforço, sacrifício, mas todo servo e serva de Deus passou por isso. Exemplo de Moisés, que passou 40 anos no deserto de Midian, longe dos seus, longe da sua casa, 40 anos sendo tratado por Deus, 40 anos aprendendo a esperar no Senhor, e depois, com 80 anos, Deus diz para ele, vá para o Egito e vá libertar o meu povo. E depois ele passa 40 anos conduzindo o povo até a terra prometida. Perseverança na obediência, esse é o segredo. Não estamos falando aí de 1 ano, de 2 anos. Às vezes você está ansioso para Deus fazer alguma coisa em 1 ano, em 2 anos, né? Em 5 anos. Não. E aquele Moisés, ele era um homem agressivo, ele matou, né, um egípcio com a sua agressividade. E esse mesmo Moisés é narrado nas Escrituras, em Números 12:3. A Bíblia diz que era Moisés um homem muito manso, mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, aquele homem violento se tornou o homem mais manso da terra. Ele tinha o pecado capital da ira, e agora ele tem a virtude da mansidão. Ele passou pelo processo.
Ele foi sepultado, ele foi ocultado no deserto, ele foi tratado pelo Senhor, foi transformado por Deus. O mesmo aconteceu com José do Egito, que foi vendido como escravo, passou anos e anos na prisão antes de ser governador do Egito, um período longo de ocultamento, de deserto, onde Deus estava tratando o seu caráter. Não tem como eu me alongar na história dele, mas é uma história riquíssima, que nos ensina sobre a fé, que não existe fé sem perseverança, a fidelidade, a essa vida de ocultamento em Deus. Não existe, não é sentimento, é fidelidade, quando tudo parecer dar errado, né? O mesmo com João Batista, indo para o Novo Testamento. Lucas diz que ele, logo menino, jovenzinho, vivia no deserto, aguardando a manifestação ali da salvação para Israel. Teve que passar um longo período no deserto, um longo. O apóstolo Paulo, que narra isso no início da carta aos Gálatas, que após sua conversão, ele passou um tempo longo, 3 anos no deserto da Arábia. E depois ele foi para Damasco, passando nem sei mais quantos anos. E depois se submeteu à igreja de Antioquia, aprendendo com Barnabé. Paulo só exerce o seu ministério, não de uma página para outra, não de um ano para o outro. Depois de 9, 10 anos, ele começa a exercer o seu ministério. Até então, um tempo de preparo. Mas tem que ser fiel ao seu preparo, para que seja fiel na hora que tiver que trabalhar. E principalmente quando a gente olha para Jesus. Nasce em Belém, vai para o Egito, permanece em Nazaré depois, até os 30 anos de idade. Até os seus 30 anos, a vida de Jesus foi uma vida oculta. A gente não tem registro, com exceção daquele breve registro da pré-adolescência de Jesus no Evangelho de Lucas, onde ele diz ali com 11, 12 anos, Jesus ia ao templo, onde sua sabedoria era notável, né, entre os homens. Só. Agora 30 anos de vida oculta, 30 anos de preparo. Obedeceu 30 anos, se preparou para o seu ministério em 30 anos, pregou em 3 anos, nos redimiu em 3 horas. A intensidade de um bom preparo, a importância de um bom preparo. E marcou a história, estamos falando dele até hoje, nossa vida está nele, somos salvos por ele. Mas as coisas não aconteceram assim do nada. É só lembrar também do seu ministério. Como é que ele começa o seu ministério? Ele é batizado. Aí o Espírito Santo conduz ele para o deserto. 40 dias, sendo preparado. 40 dias. E qual é o nosso problema? A gente não quer passar por isso, por esse processo. Aí na infidelidade, na falta de perseverança, a gente fraqueja, a gente não avança. Aí a vida não flui em nós. Ela não se transforma. A gente não quer ficar ocultado em Deus. A gente tem pressa, ansiedade crônica, essa é a nossa geração. A gente quer adiantar as coisas. A gente não permite que Deus trate o nosso caráter assim. A gente não aceita o tempo da disciplina dele. E disciplina não é simplesmente corrigir, mas é amadurecer. A gente não quer passar pelo processo de metamorfose, de transformação. E Deus quer isso. Esse é o grande interesse de Deus.
Você aceita o trabalhar de Deus? Mas a gente não ora, a gente não medita, a gente não obedece, se a gente não investe tempo no lugar oculto, como seremos restaurados, transformados e curados? Porque é esse lugar que a metamorfose acontece. A palavra de Deus diz que quando o povo atravessou no deserto, o povo louvou o Senhor. Em Êxodo 15, né? Depois o povo murmura, né? Mas de início o povo louvou ao Senhor por liderança de Moisés. Você tem adorado a Deus no deserto? Ou o lugar do seu deserto é lugar de murmuração, de pressa para sair logo desse lugar? Muitos cristãos têm dado um mau testemunho em seus desertos, em seus tempos de provações, que tem sido marcado por murmurações e não perseverança de fé. A gente precisa entender que muitos de nós precisamos, todos nós, ser recolhidos para um tempo de tratamento do Espírito. Momentos sabáticos, aguardando Deus tratar do nosso ser. Precisamos aprender que Deus não nos dá aquilo que nós ainda não sabemos lidar. Ele precisa tratar a gente primeiro. Não queira colocar o carro na frente do boi, né? Mas também não se puna, não se cobre por você estar passando um tempo de espera e não ser capacitado, talvez, por uma obra que você claramente sabe que Deus está te chamando a fazer. Se você não está preparado para trabalhar, é porque o trabalho agora é de Deus tratar o seu caráter. O trabalho é investir em comunhão pesada. E nessa comunhão Deus está te tratando, para que você sirva naquilo que é o teu chamado. Ele está formando a tua personalidade para que você chegue a um momento em que você esteja pronto para receber. Eu estou falando aqui de quem é servo e serva de Deus, que quer obedecer ao Senhor. Como eu citei os mandamentos recíprocos, mandamentos que envolvem relacionamento. Temos mandamentos de fazer discípulos, isso é um mandamento. Devemos fazer discípulos, devemos cuidar, educar, ensinar os filhos, ensinar a próxima geração, isso é mandamento. Mas como fazer discípulo se eu não estou pronto para ser discípulo? Se eu não obedeço mandamentos básicos, como eu vou ensinar o outro a orar? Como eu vou dizer que a Bíblia é minha vida, é nossa regra de fé, se isso não serve para mim? Se eu não experimento o poder transformador dela, de curar e me transformar e de me conduzir a uma vida de plenitude e força? Para fazer discípulo é preciso ser discípulo. Para investir em algum ministério, algum trabalho, seja de cuidar de alguém, é preciso antes ser mudado pelo Senhor. Para falar sobre oração, para orar por alguém, é preciso estar maduro para lidar primeiro consigo mesmo e depois para lidar com os outros. Se você não consegue lidar com suas emoções, se você não consegue lidar com os seus pecados, se você não é pronto para confessá-los e humilde para fazer isso com energia, como você vai conduzir outros a viver uma vida de adoração, inspirando eles a confessar os seus pecados? Se você não faz isso, como você vai dar bronca em alguém, ou nos filhos, ou em alguém, se você não experimenta isso, se isso não é vida em você? Primeiro Deus quer nos tratar. Tudo começa aí. Tratamento do nosso caráter. Por isso a gente precisa orar, vivenciar essa vida de adoração. Então, se estamos em tempo de espera, não estamos passando por isso em vão, aqueles que são fiéis, claro. Não é um tempo em vão, sua busca por Ele em intimidade, sua dedicação na oração, não é. Ele está te preparando para o momento certo. Ele está te chamando para uma evangelização que você tanto quer, mas você não está preparado, para cuidar de crianças que você tanto quer, mas você não está preparado, para aconselhar pessoas com problemas emocionais que você tanto quer, mas você não está preparado.
Mas você tem que entrar no preparo. Talvez isso vai durar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas se você viver 3 anos a plenitude da fidelidade a Deus, isso vai valer a vida. Quem viu o documentário da Fé Não Fingida? E quem não viu está em desobediência, porque já foi aconselhado a isso. Há um testemunho da irmã Socorro, a primeira que aparece lá, aquela senhorinha com um óculos. Inclusive, no canal tem uma entrevista completa, sem corte, com ela. No canal é o Poder de Deus. Ela é a primeira que aparece lá. Ela aprendeu a ler a Bíblia. Desculpa, ela aprendeu a ler, lendo a Bíblia. O Espírito Santo ali dando sabedoria a ela, se esforçando. Era analfabeta, mas creu em Cristo e começou a se esforçar para ler a Bíblia. Fantástico o testemunho daquela irmãzinha. E na entrevista completa, onde ela comenta uma palavra que ela recebeu do Senhor há 30 anos atrás, que o Senhor iria conduzir ela para pregar em muitos lugares que ela nunca imaginou. Foi isso que ela recebeu. E o bonito dessa história é que ela conta isso no documentário. E o documentário é o cumprimento dessa palavra. Porque o documentário já tem 2,5 milhões, quase 3 milhões de visualizações, aonde pessoas foram impactadas pelo testemunho dessa irmã pregando a palavra de maneira viva. E Deus conduziu ela, e talvez ela nem se deu conta disso. E ela naquele documentário contando isso, e todo mundo testificando disso. E nos comentários você vê todo mundo falando: olha, irmã, essa palavra se cumpriu, olha só quantas pessoas já ouviram, isso impactou minha vida, transformou minha vida. Vai ver quantos anos no deserto, de perseverança, na fé, na oração, na leitura bíblica, para que essa palavra se cumprisse. Vai ver quanto tempo de oração no secreto, quanta vida de leitura e devocional. Muitos já foram impactados por causa dessa irmã, que até então ninguém conhecia, ninguém. Era uma pessoa oculta, numa igreja oculta no interior do Nordeste, onde era oculta até na sua cidade. E agora todo mundo conhece, tem gente que faz caravana para visitar essa irmã por causa do documentário. Depois de quase 80 anos de idade. E no momento certo Deus manifestou. Isso é adorar no deserto. É submeter plenamente a Ele o seu tratamento no oculto, para que na hora de se manifestar, a gente não saia desse lugar, mesmo que multidões estejam nos vendo. Esse, por exemplo, é o testemunho da irmã Lídia, que é uma senhora que falou muito sobre meditação na palavra, ouviu o Espírito Santo, falou sobre aqueles 5 pontos da adoração. Essa irmã Lídia, quem faz a propaganda dela é o Marcos Marconde, é o irmão que mora perto da casa dela e fica às vezes publicando alguns trechos, né, de conversa que ele tem com ela. Só que ela não gosta de rede social, ela mal acessa isso. Mas alguém disse para ela, né, esse Marcos Marcondes disse para ela: olha, a senhora sabia que a senhora está viralizando na internet? Aquele vídeo lá já tem quase 3 milhões de visualizações. E ela sabe disso, né? Que as pessoas toda hora procuram, chama ela na rua. E ela respondeu: misericórdia, meu filho, misericórdia, eu quero ser como Jesus. Quando ele viralizava, ele procurava lugares desertos e se ocultava em oração. Quem lê os evangelhos sabe disso. Que Jesus muitas vezes estava com a multidão, fazia um milagre, a multidão vinha a ele, e às vezes ele se ocultava, mesmo com a multidão lá com expectativa. Aí ele discernia em oração que era hora de sair de lá e ir para outros lugares. Quem lê os evangelhos já viu isso acontecendo algumas vezes. Interessante isso, né? Nossa, quantas visualizações eu tenho? Não. Ixi, menino, misericórdia. Então é sinal que eu preciso me ocultar mais, porque é assim que Jesus fazia quando ele viralizava. Ou seja, mesmo viralizando, não sai desse lugar oculto. Não sai. A irmã Lídia tem um testemunho impactante. Não é à toa que se chama Lídia. É brincadeira. Uma daquelas irmãs num documentário, irmãos, 85 anos,
uma daquelas irmãs, eu não me lembro o nome dela. Ela está à frente de um ministério de oração, do movimento de oração, 70 anos à frente de um ministério de oração. Oculto, simples, pequeno, com mulheres. Começou com 15, 16 anos. Sem desviar, sem olhar para os lados. Fixa, firme, na oração e buscar o Senhor, cheio de plenitude de graça. E Deus dá a essas irmãs agora, que ainda vivem uma vida oculta em Deus, essa graça de manifestar a glória de Cristo na vida delas. Por esse documentário simples, né? Então, irmãos, para que sejamos prontos para servi-lo com fidelidade, primeiro Ele quer tratar o nosso caráter. Ele quer nos transformar no oculto, no silêncio, na comunhão íntima. Não adianta ser apressado e viver isso com ansiedade. Tem que ser paciente, fiel, perseverante. Nada disso é em vão. No momento oportuno, a vida dele vai se manifestar. No tempo oportuno, a sua glória vai se manifestar. O testemunho vai se manifestar. Isso é adoração no deserto. É estar totalmente suscetível à ação do Senhor, que quer nos transformar. Amém? Amém até aqui? Eu não estou vendo a irmã Vera, nem a irmã Renata. Poderemos fazer isso, não? Tá certo. Então não teremos sessão. Mas por enquanto, até aqui, meus irmãos, a irmã vai ler? O relatório financeiro. Sobre a celebração de... Tá certo. Tá certo. Eu não vi. Ela está doente. Tá certo, irmã. Então nós teremos uma leitura do relatório, mas queria terminar melhor essa aula de hoje enfatizando isso, irmãos, que a adoração que nos conduz à obediência é para a nossa transformação. E nós somos verdadeiramente metamorfoseados, transformados de glória em glória em Cristo, no testemunho de Cristo, quando nós somos fiéis e perseverantes nessa vida de ocultamento, de intimidade com o Senhor. Não saberemos quanto isso vai durar, mas devemos nos lançar a esse lugar, a fim de desfrutar da vida, da paz, da alegria, que está somente em Deus. E sairmos como Moisés, que sai daquele tempo de adoração no monte, com a face resplandecente, ao ponto de ele mesmo não perceber isso, mas as pessoas notam. Esse é o objetivo máximo da adoração, para que saiamos desse lugar cheios da glória de Deus, cheio do testemunho dele, cheio do testemunho daquilo que vimos, ouvimos e experimentamos. E sem intimidade, sem essa obediência, jamais haverá transformação. E o nosso testemunho continuará sendo um testemunho fraco, infiel, de uma igreja que de fato nunca experimentou aquilo que é a vida de Cristo fluindo nela e transbordando nela. Amém? Portanto, metamorfose, guarde essa palavrinha. Esteja no descanso do Senhor, cada vez mais fortalecido nele e no descanso dele. Lembra daquilo que Hebreus vai dizer. Coloque o seu olhar fixamente em Jesus, autor e consumador da fé. Isso é mandamento. E a gente exercita esse olhar pela oração, pela meditação nas Escrituras, pela perseverança no louvor, na adoração, na obediência. Sem obediência jamais haverá transformação. E adoração é obediência. Oração é obediência. Confissão de pecados é obediência.
se colocar à disposição de Deus para obedecê-lo, é experimentar pela obediência transformação, metamorfose. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por esse tempo precioso que nós nos dispomos a ouvir a Tua Palavra, a meditar na Tua Palavra, porque temos nela a salvação, o caminho de vida, vida plena, vida transbordante. Como nós, Santo Deus, precisamos ser mais obedientes como os Teus servos, como os Teus filhos, para adentrar nesse lugar relacional de intimidade com o Senhor, pela oração, pela palavra, nesse lugar de ocultamento. Ó Senhor Deus, que não desperdicemos os nossos desejos, que o Senhor nos eduque, nos discipline, como filhos amados que somos em Cristo, a esse lugar de intimidade com o Senhor em nossos desertos, esse lugar de profunda preparação, à medida que nos colocamos na intimidade na Sua palavra, à medida que nos abrimos e nos confessamos e somos pelo Senhor purificados de toda maldade, de toda impureza, para termos a mente e o coração transformados, para trabalharmos bem para o Senhor, sendo o que o Senhor espera de nós, sendo luz em meio às trevas, sendo Cristo na vida dos irmãos e das irmãs. Vivemos com fidelidade e firmeza todos os Teus mandamentos, todas as Tuas ordens, das quais são tão práticas e relacionais com o Senhor e com os irmãos. Nos ajude, perdoe os nossos pecados, nos quebrante, nos dê força e vigor para que a gente tenha disposição em confessar os nossos pecados, as nossas desobediências, mínimas tais, como negligenciar a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos, a adoração, o culto, o primeiro dia da semana, negligenciar, Santo Deus, as relações, o perdão uns aos outros, a edificação mútua, o perdão que nós devemos oferecer àqueles que nos ofendem, o amor que nós devemos aos nossos inimigos. Senhor, nos conduz em obediência a uma vida de sacrifício, onde nós não queremos fazer a nossa vontade, mas a Tua. Em Cristo Jesus, que esse poder seja transformador em nós, para a Tua glória, somente para a Tua glória, em nossas vidas. Amém e amém.